Rádio Mistérios do Oculto, a sua rádio do sobrenatural. Olá, família oculta, quem lhes fala é o locutor e apresentador Angel Noctis. Após um breve período de recesso, voltamos com força total. Recebemos centenas de relatos vividos por toda a nossa audiência latina. A equipe da Rádio Mistérios do Oculto agradece o imenso carinho e colaboração de todos vocês. Aproveito avisá-los que todos os relatos serão contados em nosso podcast ou canal no YouTube. O seguinte relato nos foi enviado por nosso seguidor Amadeu. Os seguintes eventos ocorreram há 23 anos atrás. Amadeu ficou sabendo sobre uma vaga de emprego no cinema do centro de sua cidade. Ele já havia trabalhado em um cinema alguns anos antes, em sua adolescência. Como estava desempregado na época, vai até o centro, imprime um currículo seu e se dirige ao local. Ele já tinha ido algumas vezes naquele cinema. Era uma construção pequena, tinha apenas 4 salas para exibição dos filmes. Amadeu vai até o caixa de venda de ingressos e diz que estava interessado na vaga de emprego. A jovem atendente pede para ele esperar um momento. Ela pega um rádio de comunicação e chama alguém. Após esperar cerca de meia hora, aparece Paco, o responsável pelas contratações do cinema. Paco explica para Amadeu que o último gerente havia renunciado subitamente do cargo e que isso havia desestabilizado o trabalho no cinema e que ele buscava alguém para início imediato. Amadeu lhe dá seu currículo e comenta brevemente sua experiência com o trabalho. Paco então lhe mostra as dependências. 4 salas de filmes, um banheiro, a sala do gerente, o pequeno estoque dos alimentos vendidos no local, a sala de materiais de limpeza e, por fim, o porão destinado a equipamentos que não eram mais utilizados. Rádio Mistérios do Oculto. O porão era escuro, porém Amadeu observou poltronas quebradas, projetores velhos e um armário de metal. Amadeu é contratado como gerente e seria o responsável de abrir o estabelecimento às 18 horas e fechar 1 da manhã após a última sessão de filmes. E também zelaria por todas as questões administrativas, sendo ele o responsável por tudo no cinema. No outro dia, abre pontualmente o local às 18 horas e conhece sua equipe. Martina, a responsável pelo caixa dos ingressos. Florência, a senhora da limpeza. Jaime, o responsável pelos projetores, e Catelina, a responsável pela seção de guloseimas. Amadeu nos disse ter percebido um clima tenso entre a equipe e também sentiu que todos pareciam estar assustados. Às 23h30, todos os funcionários, exceto Jaime, iam embora. Com o passar dos dias, Amadeu e o rapaz se tornaram próximos. Amadeu, por ter carro, levava Jaime até sua casa e então seguia para seu apartamento, aonde morava com sua irmã.
Amadeu começa a perceber que após as 23h30 a atmosfera dentro do cinema mudava subitamente. O movimento quase morria. O silêncio era quebrado somente pela música ambiente. Um sentimento de medo pairava sobre o local. Ele então questiona Jaime sobre o gerente anterior. Após ficar em silêncio por vários minutos, o jovem conta que uma noite após fechar o cinema com o gerente, ele se despediu e o homem disse que havia esquecido sua carteira lá dentro. Jaime então disse que o esperaria lá fora e após vários minutos escuta um tiro vindo de dentro do cinema. Entra em total desespero procurando o gerente, vindo o encontrar sem vida no porão de equipamentos. O que viu foi grotesco. Havia sangue por todo lado. A cabeça do gerente estava destruída, seu rosto deformado com uma expressão de pavor, e em sua mão direita um revólver. Ao escutar aquele relato, Amadeu sente seu corpo estremecer. Suas mãos começam a suar e ele sente um medo inexplicável. Após alguns meses, a família de Jaime se muda e então Amadeu passa a ficar sozinho no cinema das 23h30 até 1 da manhã. Ele solicita para que Paco autorizasse para que Martina ficasse com ele, ou contrataria outro rapaz para o acompanhar. Rádio Mistérios do Oculto. Paco é ríspido, nega seu pedido e diz que não era justificável contratar outra pessoa, uma vez que ele já sabia operar os projetores e concluiu que se Amadeu não estivesse de acordo, que poderia pedir demissão. Amadeu sentia um verdadeiro pânico em ficar sozinho após as 23h30, porém ele não poderia sair daquele emprego, visto que seu salário era muito bem-vindo para ajudar sua irmã com a dívida que contraíram antes dele arrumar um emprego de gerente de cinema. A dívida em questão era da despesa hospitalar que contraíram em um tratamento fracassado para a mãe deles. Ela faleceu em decorrência de um câncer terminal. Amadeu decide trabalhar no cinema até ele e sua irmã pagarem a dívida. Após seus colegas irem embora às 23h30, ele conhece uma faceta ainda mais assustadora daquele lugar. Escuta chamarem seu nome e uma noite testemunhou um cartaz ser violentamente arremessado, mesmo não havendo nenhuma corrente de ar no lugar. Desse momento em diante, os ocorridos se tornavam mais agressivos. Uma noite, após desligar o projetor da sala 3 no final da sessão, Amadeu nos conta que uma força invisível o agarrou violentamente do braço esquerdo, o arremessando contra a parede. Após aquela noite, ele tem a certeza que uma força maligna espreita no cinema. Em uma outra noite, um grupo de amigos compra um ingresso para a última sessão. Amadeu se sentia aliviado por não estar sozinho no local, mas após alguns minutos de iniciar o projetor para aquela sessão e voltar para o caixa dos ingressos, ele escuta gritos desesperados vindos à sala. Ele corre e ao chegar lá, os jovens lhe contam que um deles havia sentido nitidamente alguém agarrando seu pescoço, o sufocando. Para surpresa de Amadeu, o rapaz estava com marcas roxas no pescoço.
confirmando o que ele havia dito. Rádio Mistérios do Oculto. Em razão da sala estar na penumbra e somente ter a claridade do telão, ele temeu ter alguma outra pessoa na sala. Amadeu e os jovens saem da sala e ele a tranca por fora e chama prontamente a polícia. Rapidamente, 2 viaturas chegam no cinema. 4 policiais armados falam com ele e, após se inteirarem do ocorrido, pedem para ele abrir a sala. Os policiais entram na sala com armas e lanternas em mãos. 2 lanternas apagam subitamente e, após 5 minutos, eles saem dali falando que não havia ninguém lá. Fazem uma busca em todas as dependências e novamente não encontram nada. Uma ambulância é chamada para atender o jovem. A ocorrência foi assinada como agressão. Os amigos do rapaz foram ouvidos e liberados em seguida. O suposto agressor jamais foi encontrado. Com escolta dos policiais, Amadeu fecha o cinema às 3h40 da manhã. É ouvido por eles e liberado. Ao chegar em casa, sua irmã o recebe desesperada. Após ele explicar o ocorrido, toma um banho e se deita, porém não consegue dormir. O evento com o jovem assombrava seus pensamentos. Cada dia que passava era mais difícil para ele. Amadeu começa a adoecer, sente fortes tonturas, dores pelo corpo, e os sintomas só pioravam quando ele estava no cinema. Certa noite, uma senhora e seus sobrinhos chegam para a última sessão de determinado filme. Amadeu os atende e segue para a sala 2. Inicia o projetor e libera a sala para eles. Ele volta para o caixa dos ingressos, acomoda-se no banco em frente da caixa registradora. Sente um sono incontrolável, o cansaço o domina. Ele apaga profundamente. Amadeu acorda assustado. Olha no relógio e já eram 00:40. Quando faltavam 5 minutos para 1 da manhã, ele vai para a sala 2, com a intenção de desligar os equipamentos assim que a sessão acabasse. Ele tem uma aterradora surpresa, fica estarrecido, sente um arrepio percorrer seu corpo. A sala 2 estava na mais absoluta escuridão. O telão estava desligado. Ele liga a chave geral de luz da sala e não havia ninguém lá. Rádio Mistérios do Oculto. Perplexo, Amadeu fica estático por alguns segundos e pensa que poderia ter sonhado com aquelas pessoas. Inconformado, vai até o caixa. Após alguns minutos, puxa no sistema e confirma a venda dos 3 ingressos para a última sessão da sala 2. Ele nos conta que as pessoas poderiam sim ter saído após o término da sessão, porém seria impossível terem desligado o projetor, visto que a sala do mesmo ficava trancada e seria necessário conhecimento para operar o equipamento. Amadeu olhava fixamente para a tela do caixa, quando inesperadamente ouve vozes. Ao olhar para a frente do balcão, era a senhora e seus sobrinhos agradecendo pela sessão e se despedindo dele. Após saírem, ele corre até a sala 2 e observa o telão ligado.
o projetor exibindo os créditos do filme e as luzes da sala ligadas, Amadeu realiza o procedimento de desligar os equipamentos. Mesmo necessitando do salário, ele se sentia tão incomodado que pensava seriamente em pedir demissão. Depois de alguns dias, ao chegar em casa, ele fica sabendo que sua irmã havia perdido o emprego. Pressionado pelas dívidas, ele precisa continuar trabalhando no cinema. Não seria sensato ele pedir demissão antes de sua irmã arrumar outro trabalho. Com o transcorrer dos dias, mesmo a contragosto, obrigado pela necessidade, continuaria sua rotina. Todas as noites, ao chegar ao prédio, Amadeu sentia-se amedrontado. Uma noite, ao término de uma sessão, dirigiu-se para a sala 3 para desligar os equipamentos. A sala, que já estava vazia, estava em silêncio, e ao entrar, um forte arrepio percorreu o seu corpo. Bem em frente do meio da grande tela havia pendurado o corpo de uma pessoa enforcada. Ficou paralisado pelo medo. Quando conseguiu reagir, saiu correndo e chamou a polícia. Quando os agentes chegaram, foi junto com eles até a sala e, espantado, constatou que não havia mais nada. Rádio Mistérios do Oculto. Um dos policiais mostrou-se irritado, ao passo que um dos agentes mais velhos ficou visivelmente nervoso e diz que corriam boatos que o local era assombrado. Amadeu continuou a trabalhar durante os próximos 5 anos. Teve muita garra e força de vontade para continuar. Sua irmã já tinha sido contratada em outro emprego e juntos tinham finalmente saldado a dívida, e Amadeu aguardava quando chegassem suas férias para apresentar a sua carta de renúncia. Quando chegou o dia de finados, como nos anos anteriores, o cinema permaneceria fechado. Amadeu lembra nitidamente que por volta das 21 horas da noite do feriado, ele e sua irmã estavam assistindo filmes, quando o telefone da sala toca. Sua irmã atendeu e diz que a chamada era para ele. Ao atender e escutar a voz de seu chefe, ficou surpreso. Paco estava tenso e, com espanto, Amadeu escutou seu chefe dizer que o prédio tinha pego fogo. Ainda que os bombeiros chegassem rápido, foi constatado que, pela extensão dos estragos, o prédio seria interditado por tempo indeterminado. Amadeu sente um alívio ao saber dessa notícia. Acreditava que finalmente aquelas forças demoníacas que haviam no cinema haviam se apaziguado. Com o fim do cinema, Amadeu teve outros empregos, porém teve a necessidade de buscar terapia como tratamento e nunca mais foi em nenhum cinema. Hoje já aposentado e fiel inscrito de nosso canal, compartilhou com nós sua história pela primeira vez. Agradecemos ao Sr. Amadeu por ter compartilhado este incrível relato com toda a família oculta. Família oculta, chegamos ao fim de mais um incrível relato enviado por nossa audiência. Agradeço a todos os nossos seguidores de toda a América Latina. Um abraço sombrio de Angel Noctis e até o nosso próximo encontro.